Olá, povo. Tudo certo aí? Estamos na vitória, no dia perfeito, dia de bênção, crescendo. O povo está crescendo, está querendo vencer. E eu creio que Deus está trabalhando muito profundo nas pessoas e nas vitórias chegando. Eu estou gostando de algumas pessoas que estão firmes aí e buscando cada dia mais a palavra, né? E por falar em palavra, na sexta-feira foi uma bênção a oração. Quem não participou ao vivo, já programa para a próxima sexta, e talvez nós teremos mais um dia na semana aí. Se programa para você pegar e participar, tá? A participação é muito importante, porque você faz pergunta, você explana, e a gente estava falando sobre fé, aí o guri falou uma palavra, assim, analisando alguma coisa, falou sobre que a fé é dom de Deus e ele dá, né, alguma coisa, e eu fiquei com aquilo na cabeça assim e comecei a buscar na Bíblia uma resposta verdadeira. E eu tenho minha concepção também, que Deus me falou, né, sobre. Eu falei, é estranho, né, essas palavras precisam se encaixar. A palavra fé é complicada. Por que é complicada? Porque no, no Velho Testamento, né, a palavra fé, ela foi falada 3 vezes, acho que 2 vezes, em Abacuque, né? Falou, anotei aqui, mas não falou diretamente nos outros livros, não. Quem fala é no Novo Testamento, quem abordou mais essa palavra foi Jesus e Paulo. Eu falei, por quê? Porque a fé é a mesma, né? A fé em Deus e por que tem essa diferença toda? Tem uma diferença grande. Vocabulário. Como assim, pastor, vocabulário? Acontece assim, a Bíblia foi escrita em aramaico, que era a língua dos persas, Jesus falava aramaico, foi escrito em grego e foi escrito em hebreu, né? Em hebraico. Essas línguas, o hebraico, ela fala um pouco por metáfora, assim, é muito ligado a sentimento, coisa assim. Ele expressa diferente a coisa, tanto que ele repete, né? Várias vezes para dar ênfase na coisa. Então, ele, além da palavra, ele coloca uma coisa a mais. Por exemplo, em verdade vos digo. Então, ele está afirmando, é isso que eu estou falando, entendeu? Eu não estou brincando. É que nem eu falo, não estou brincando, estou falando a verdade. E então, nesse ponto que eu quero falar com vocês, que é muito importante. Vocês estão preparados? Então, segura nas cadeiras aí, põe o cinto de segurança, pega a Bíblia de papel aí, que é legal, porque você deve estar assistindo ou pelo celular, né? Alguns pela Smart TV, mas a maioria está no celular aí, né? Então, pega uma Bíblia de papel para você me acompanhar aí, para a gente matar umas charadas aí. E foi levantado esse tema muito legal. Esse tema a gente precisava ficar exausto de buscar ele para a gente entender. Tá? Eu queria que você abrisse em Tiago 1. Tiago 1, já abriu? Não? Enquanto você procura aí, não esqueça de compartilhar e se você tá vendo no computador, tem não sei se está aqui ou está aqui, acho que está aqui. Tem um negócio, um sininho aí marcado para você, toda vez que tem palavra, você vai começar a ouvir esse sininho tocar aí, porque é um alarme dizendo que chegou palavra nova.
E também não esquece de dar um joinha aí, porque esse joinha, olha como funciona a matemática do YouTube. Quanto mais pessoa gostar, mais ele joga esse assunto na veiculação geral. Tipo, entra na programação de uma outra pessoa, entendeu? Então, se você entender isso, você pega e quanto mais joinha você der, mais vai ficar legal, entendeu? Então, por favor, começa a entender isso e se programar, tá? E vamos lá. Deixa eu... Tô configurando um negocinho aqui. Você pegou a Bíblia? Esqueceu já? Não. Tiago 1, meu filho. Tiago 1. É isso aí. Olha o que fala aqui, no verso 2 em diante. Meus irmãos, né? Considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Não vou falar de provação, não. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Nós estamos falando de fé. A prova da sua fé produz perseverança. Estranha essa palavra, né? Vamos tentar de novo. Eu não gosto de ler assim. Não, falou assim, tá assim. Não, eu quero entender. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz esperança. Prova da vossa fé produz esperança. Quando você prova que sabe o que está esperando, sabe com quem está mexendo, sabe da sua obediência, ela produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês estejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Que texto, né? Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Então, eu queria falar também para algumas pessoas, né? Tem pessoa que ela começa a buscar muito. Então, tem dois tipos de coisas que podem acontecer. Satanás, ele age em várias formas. Quando uma pessoa está meio apaixonada por Deus, assim, e começa a querer tudo, mas tudo da forma religiosa, que é lê muito, pesquisa muito e faz não sei o que tem. Se a pessoa não tiver com o coração firmado no Evangelho e com boa estrutura, ele começa a ler de tudo e achar até que, né? Ontem eu peguei, estava passando nos canais aí abertos da TV, tinha uma igreja. E o que ele estava falando? Ele estava falando do Dalai Lama. Não, desculpa, do Gandhi, né? Que defendia uma religião. Mas ele pegou a parte boa do cara e começou a desmembrar. Pensa bem. Muita gente fala coisa certa? Lógico. Até filósofo, poeta, pessoa da rua. Eu até passei um videozinho. Esse videozinho foi de um cara da rua, morador de rua, falando da história da Bíblia, porque a Bíblia tem 66 livros, e desses 66 livros, tantos é do Velho Testamento, do Novo Testamento, no primeiros 4 é a lei, porque fala disso, daquilo, Josué, Juízes e Ruth, fala daquilo, falou tudo. Culto na rua, mendigo, pessoa de rua, bêbado, drogado, acho que bem drogado. Então, o conhecimento é esse que Deus dá? Esse conhecimento que Deus dá para você não pôr em uso, né? Então, você quer sabedoria? Quanto mais você põe em prática a tua vida, mais Deus vai te revelar as coisas, tá? Então, peça, porém, com fé, sem duvidar. Mas tem uma vírgula entre um e outro. Peça, porém, com fé, vírgula. O que é isso? Peça, porém, obedecendo. Aí vamos voltar naquele caso da linguagem lá. A linguagem é muito complicada.
A palavra fé, ela veio meio distorcidinha para nós religiosos. Se você tivesse uma cultura hebraica, a fé significa assim: eu acredito em um único Deus, que ele criou todas as coisas, e ele criou o mundo há 5.700 e tantos anos, e ele manda na minha vida. Eu sigo todas as leis, porque todas as leis são boas, e essa lei é para mim, e eu vou cumprir. Isso significa fé, tá entendendo? Eles transportaram esse significado da fé até hoje. Então, o que que é fé? Se eu acredito, eu obedeço e acabou. Calado, porque eu sei que é bom para mim. E não é só bom para mim. Se você pega a cultura judia, a hebraica, por exemplo, eles falam assim: eu tenho que seguir a lei dessa forma porque faz bem para mim e faz bem para o mundo. Tá entendendo? É. Então, peça, porém, com fé. Como? Obedecendo e cumprindo, sem duvidar que está certo ou errado. Vocês estão me entendendo? Vou repetir. Peça obedecendo, sem duvidar se está certo ou está errado. Porque senão você abre um leque. Por exemplo, quantas pessoas duvidam de Deus? Por exemplo, pastor, eu acredito em Deus, acredito na Bíblia, mas eu acredito um pouquinho no Espiritismo, porque eu sinto os parentes falarem comigo. Então não está com fé. Porque ele não crê fielmente o que a Bíblia fala ou o que Deus fala, certo? Então, ou é 100% é nada. Então, um camarada que curte a Bíblia e 100%, ele não duvida, então ele tem os efeitos dessa fé agindo na vida dele. O firme, tal, acontece. Depois nós vamos entrar nisso aí. Peça, porém, com fé sem duvidar, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Você já conhece pessoa que começou bem na igreja, daí a pouco não é bem assim, porque a vida, né, é diferente, porque a gente sofre, né, e a gente tem que fazer alguma coisa, não fica esperando em Deus, porque Deus, ele tem as suas mistérios. Não, meu filho, tem tudo certinho, que se a gente tem que fazer, né. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma. Está sem receber as coisas? Por aqui, ó. Do Senhor. Não pense tal pessoa que receberá alguma coisa do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Dura essa palavra, né? Pesada. O irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição. E o rico deve orgulhar-se caso passe a viver em condições humildes. Passará como a flor do campo, pois o sol se levanta, traz calor e seca a planta. Cai, então, a sua flor, e a sua beleza é destruída. Da mesma forma, o rico murchará em meio aos seus afazeres. Feliz é o homem que persevera na provação. Feliz é o homem que persevera quando está sendo provado. Por quê? Porque é sinal que ele vai conseguir alguma coisa. Porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Quando alguém for tentado, jamais deve dizer tentado é diferente de provado. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo seu próprio mau desejo, sendo por esse arrastado e seduzido. Você sabe, né? Quando a gente põe uma coisa na cabeça, uma compra e tal, tudo perde o foco. Só fica aquilo no foco. E a gente é tentado, por isso que a gente tem que ser forte. Então, esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, após ser consumado, gera morte. Meus amados irmãos, não se deixem enganar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto,
descendo do Pai das luzes, que não muda com sombras inconstantes. Por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como os primeiros frutos de tudo o que ele criou. Né? Então, depois, se você continuar lendo aí, tem aí, meus amados irmãos, tenham isso em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios a falar, tal, pois vamos dizer, aqui vai falar sobre a prática da palavra, tá? Então, eu queria que você praticasse a palavra para você não cair, né? Em Abacuque, que eu falei que Deus falou sobre fé lá atrás, não sei quantos anos, Abacuque estava próximo de Isaías, lá uns de 800 anos a 600 anos antes de Cristo, ele falou assim, eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Eu vou falar uma coisa importante, se você quer crescer na palavra, você, o pior de tudo é quando você veio de alguma igreja, que é alguma doutrina. Isso é terrível, 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 porque você foi colocado tanta palavra em você, mas tanta palavra, assim, a fé é um negócio abstrato. Você tem que ter um sentimento, eu sei que vai dar certo, sei que vai dar certo, e não deu certo minha fé, que é pequena, não, filho, não é isso. Isso é torcida, tá? Isso é torcida para que dê certo. Certeza do que vai dar certo se estiver na palavra, vai dar certo. Então vamos lá, vou tentar explicar. Eu li a Bíblia virgem de mente. Como é isso, pastor? Você podia fazer isso. Entenda, se você pegar e ler a Bíblia, pega assim uns 3 dicionários, não dicionário bíblico, dicionário, e você vai escrever assim, cada palavra que você lê, e pega a palavra lá que você está lendo, aí você começa a pôr significado da palavra, a origem da palavra X, Y, Z. Aí você vai somar tudo isso, aí você entende a Bíblia. É maravilhoso. Então, o dicionário é muito importante. Se você conseguir ler a Bíblia virgem, sem nenhuma coisa que você acha que você fala, que nem você fala assim, mas o justo viverá pela fé. Ah, eu já sei o que ele está falando. Não. O justo, que é justo? Viverá como? Pela fé, que é isso? O justo é aquele que faz o certo, não o que ele acha, nem o que o outro acha, mas o que é certo. O justo viverá pela fé. O certo tem o padrão vindo de Deus. Você tem que pôr isso na cabeça. Olha, vou marcar de novo. Por exemplo, é justo o presidente da República distribuir dinheiro agora na pandemia? É justo? Tem gente que não tem. Mas tem gente que recebe que não precisa. Então não é justo. Mas é justo. É justo para alguns, injusto para outros. É injusto que seja 600, podia ser 3.000, mas não ia ter nada. Então é justo, é complicado isso aí. O que é certo? Qual o padrão de Deus? Por exemplo, a gente às vezes usa o dinheiro da igreja para ajudar pessoas que às vezes nem estão na igreja, que é a maioria. Porque às vezes as pessoas que estão firmes na igreja não precisam, ou estão entre amigos e a gente vai levando para lá e para cá e está tudo certo. Mas a gente usa o dinheiro da igreja para ajudar um ímpio, ou uma pessoa. É justo? Olha que fala aqui no verso 27 de Tiago 1 que você estava lendo. A religião de Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada. Não, peraí. A religião de Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas, e em suas dificuldades, e não se deixar corromper pelo mundo. É muito abrangente isso aí. Pô, de que justo, de que órfãos e viúvas ele está falando? Né? Então, eu vou voltar lá
no que a gente está falando de justiça, justiça, então, é o que é certo, e não o que eu acho. Então, tem coisa que eu acho que não é certa, então não é justo. Então, defender uma área, uma pessoa, quando os discípulos chegaram assim, e outras pessoas, né, os fariseus, aqueles religiosos do templo de Jesus, falaram assim, esse camarada aí, ele fala que é o Messias, mas o bicho está comendo na casa das prostitutas e dos bandidos. Aí depois ele fala assim, eu não vim curar os sãos, eu vim curar os enfermos. É eles que precisam de mim. E às vezes a gente entende o que é essa justiça. A justiça que a salvação é para todos. Se você teve, o outro merece. E se você está achando ruim, você já está mal. Então você não é justo. Complicado isso aí, né? Muito complicado. Então, o justo viverá pela fé. O que é isso? O que faz as coisas certas, obedecendo, Deus se vira. Tá entendendo? Se você está certo, fazendo perfeito, perfeitinho, tudo certo. Se você fizer o justo e estando na lei, pastor, de novo com a lei, fica frio porque tem um negocinho bom para você aqui. Se você estiver seguindo os mandamentos de Deus, se você estiver fazendo certo, pensamento certo, baseado no padrão de Deus, aí Deus se vira, né? Olha o que fala no verso 25 de Tiago. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, no Novo Testamento esse que nós estamos falando, sim. Ele fala para observar a lei, que traz a liberdade, lei perfeita que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer, tá? Entendeu ou não? Então, isso aí ele está falando sobre fé, sabia? Então, como eu falei, referências aí, por exemplo, né, na Bíblia a gente tem bastante coisa, mas os judeus, se a gente pega nas línguas antigas para traduzir esse negócio de fé, tira esse misticismo, fé é um sentimento, não. Até o Guri fala assim, é dom de Deus, vindo através do Espírito Santo. Concordo plenamente. Uma pessoa que... E outra coisa, esse negócio do Espírito Santo é muito mal falado, que a gente precisa pôr isso em ordem. Como pôr isso em ordem? Ó, esse negócio de falar assim, o Espírito Santo vai descer sobre mim e fazer alguma coisa. Não. Batismo no Espírito Santo é quando você recebe um novo Espírito e morre o velho. Traduz essa palavra batismo, tá? Então não acredita assim, não, que vai cair não sei o que na minha cabeça. Você pode ter um êxtase na igreja de ser tocado por Deus, com certeza, mas o Espírito Santo, ele soprou em você. E se você santificar ele, você vai ser dirigido por ele e Deus vai, através desse Espírito, mandar o dom da fé. Sim, como assim? Ué, quando você está tão ligado em Deus, Deus faz assim, ó, porque se santificou, né? Se livrou dos sentimentos ruins. Aí Deus fala assim, não vai para lá. Ele, eu acredito, não vou para lá. E pai, vai vivendo. Aí Deus mostra para ele assim, ó, vai tal lugar, fala com tal pessoa, cura tal pessoa. Você vai e vai fazer. Porque você está cheio do Espírito Santo, que foi santificado. Eu sei que muita gente não entende, principalmente quem veio de outra igreja. Então ele acha que o Espírito Santo vai vir, vai tomar ele e ele vai ficar esperando isso até o final da vida. Porque não acontece, tá? Então eu não quero que o povo fique se enganando, porque ou você santifica o teu espírito ou você vai morrer mal. Todas as igrejas que nós passamos aí, eu volto a falar, que batiam muito nesse negócio do Espírito Santo, todo mundo está derrotado fora no pecado, a maioria, tá? A maioria.
um pepino grave, porque ele confia nas emoçõezinhas, né? E o espírito tem que ser santificado, por isso que está na Bíblia, santificar, santifica, quer dizer, separa, tira do que é normal, né? Para você entender sobre fé, e o Guri explanou lá que a gente tem que pedir a Deus, na Bíblia fala assim, a fé vem pelo ouvir. Tem pessoa que não gosta de ouvir. Ela, quer dizer, ela gosta de ouvir o que quer, né? E não o que é. Primeira coisa, para você ter fé e vencer, você vai ouvir o que é justo e não o que você quer. Então, pessoa que não se agrada, eu não concordo com isso, mas está na Bíblia, me prova o contrário. Né? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então você vai ouvindo, e você. Por que isso? Por exemplo, quando você escuta a história de Abraão, aí nós levantamos um ponto lá na oração ontem. Abraão esperou o filho dele 30 anos. Foi? Não. Ele esperou 100. Porque ele tinha 100 anos. Mas ele recebeu a promessa com 70. Então são 30 anos, esperando se cumprir uma promessa. Tentou atrapalhar, mas não deu certo. Tá? Aí deu Agar, deu Ismael. Vamos lá. Continuando. Pensa. Se você entende que Noé foi um camarada, que esse teve fé. Aliás, eu acho que a obediência de Abraão foi muito grande, de matar o filho, certo? De chegar lá e pôr o filho para ser morto e levantar a mão e quase matar ele. Agora pensa bem, mas foi um ato rápido, né? Vamos dizer, Deus pediu, acho que ele demorou uns meses lá, né? Pensando, e falou: caramba, eu vou ter que matar meu filho. Aí ele arranjou um jeito, subiu o monte, levou lenha, ficou pensando, vou ter que matar. Ele pediu e matou. Agora pensa bem uma coisa. Noé, o cara era macho. Pensa. Olha quantos anos, 120 anos. Você não vai viver tanto. Talvez não, né? Eu acho que quase ninguém vai viver 120 anos. Mas ele ficou 120 anos só construindo uma arca. Que absurdo. Dá para entender isso? E eu vou te falar que isso é fé. É uma obediência para você entender. É uma obediência tão estreita, né? Que é impressionante. Ele obedeceu, sem ter sinal nenhum, até o dia da inundação. Dá para entender? Que loucura! Que loucura! É. Povo, é o seguinte: a fé significa obedecer sem dúvida, certo? A fé significa muita coisa séria. Olha, Romanos 10, 17 fala assim: consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. O que ele fez? Ele deu ordens, né? E para você cumprir, eu sou o caminho, me siga, faça o que eu faço, pense o que eu penso. E em 2 Coríntios 5, verso 7, fala assim: porque vivemos por fé, e não pelo que vemos. Mesma coisa Noé, pensa bem. Noé, ele estava vendo que tem uma teoria que nunca tinha chovido antes de Noé. Antes de Noé, não havia chovido. Tá entendendo?
Ninguém nem conhecia o que era chuva. Tinha uma névoa que vinha, se me engano, tá? Não estou falando que é isso, mas pelo que dá a entender. Então, Noé, quando teve o dilúvio, foi a primeira chuva que existiu no mundo, com uma forma chuva, como a gente conhece. Tinha uma garoa, uma coisinha assim. Ele nunca tinha visto uma chuva. Como ele imaginou que ia vir água? Ele falou assim, vai romper uma comporta de um rio que não existe lá em cima. E assim mesmo o rio acaba. Mas Deus mandou fazer a arca. Entendeu? Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Noé foi o cara. Efésios 2, 8 e 9 fala assim, pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. Por meio, ó, vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, é isso que o Guri falou. Não por obras, para que ninguém se glorie. O que é isso? Existe a teoria espírita, por exemplo, ela fala que você só evolui quando você faz obra de caridade. Entendeu? Então, toda vez que você pega e faz obras de caridade, achando que você tem que ser bonzinho para ter salvação, danço, neném. E não adianta pela força você ganhar o céu, tá? Então, como fala assim, porque vocês são salvos pela graça por meio da fé. Então, nós não merecíamos, mas quando a gente obedece e faz o correto, nós começamos ter exatamente o dom de Deus que ele começa a falar contigo e te dirigir de uma forma tão gostosa que você não vai cair mais. Não por obras. Não adianta você ser bonzinho, não. Né? Não adianta você distribuir todos os bens, ainda que eu distribuísse todos os bens, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu distribuísse se eu morresse assim, sem amor, de nada valeria. Tá entendendo? Se uma pessoa é soberba por seguir tudo, já está quebrando o mandamento que é soberba. Não sei se você entende. Quando eu falo nesse verso, se você começa a fazer a obra para ter mérito, eu acho legal quando a pessoa vai distribuir, tem umas ONG assim, né, que eu conheço, vai distribuir cesta básica, vai nas favelas, vai tal, né, aí tira selfie, publica no Face, vai visitar as casas, tira selfie lá entregando a cesta básica, né? Nunca abraçou uma pessoa que está fedendo. Só que nessa hora ele tira a foto, entendeu? Então, isso aí, ele já quebrou o mandamento, né? Que ele é um cara complicado. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Hebreus 11, verso 1. O que é isso? A fé é a certeza daquilo que esperamos. Por exemplo, quantas provas você já teve na vida que Deus é bom, que Deus é perfeito, que Ele existe? Primeira coisa. É complicado esse negócio de Deus, é muito complicado. Pensa, Deus ele é um ser que não tem forma, ele não é um ser humano, ele não tem corpo, ele é espírito, você não enxerga, ele não tem início, não tem fim, ele não é nada, ele é tudo. Ele não tem uma coisa, ele é tudo. Então ele faz parte. Eu tento explicar que Deus não está aqui na parede, mas ele é também a parede. Você está entendendo ou não? Deus, ele não é essa cadeira. Eu estou de banquinho, estava com um banquinho aqui, mas não aguento, tenho que ficar de pé. Deus não é esse banquinho. Deus não está nesse banquinho. Não adianta eu santificar esse banquinho e falar, ó Senhor, fica com esse banquinho, entra nesse banquinho, é teu. Isso não quer dizer nada, porque ele é esse banquinho. Ele faz parte. Ele é eu. Ele está em mim e eu nele. Ele está dentro de mim, olhando pelos meus olhos, falando com a minha boca, e eu respeito muito isso. E ele está ouvindo pelos meus ouvidos. Então ele não é uma pessoa, ele é tudo.
Ele está em tudo, ele é onipresente, onisciente, não sei o quê. Ele é tudo, né? Então, a fé é a certeza daquilo que esperamos. Por exemplo, se eu espero estar certo de estar seguindo esse Deus perfeitamente, eu vi isso na palavra, eu não tenho que perguntar se eu estou certo ou errado, porque eu sei que eu estou. Tá entendendo? E ele me mostrou, através de várias coisas, o que ele queria de mim. E assim como ele já falou para você, talvez, mas talvez você não enxergou. Né? A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Como assim a prova que tudo vai acontecer na vida? Sabe o que acontece? Que nós temos um problema grave, gravíssimo. É assim. Vamos ver se você entende. Qual o teu padrão de bom? Qual o teu padrão de bom? Ah, bom, tenho carro, minha casa, minha família, meus filhos e tal. Se eu não tiver isso, não tiver aquilo, não estou bem. Isso é bom para você. Aí, se você é uma pessoa que entregou a tua vida para Deus e Deus sabe que você é um péssimo motorista, que você vai se matar logo na primeira viagem, então ele não te dá um carro. Isso quer dizer que ele é bom ou ruim? Se ele sabe, se você realmente pediu para Deus um marido, e ela sabe que o teu gosto e os maridos que você vai arrumar é péssimo, vai fazer você sofrer, então ele vai te deixar solteira, porque o teu padrão não combina com outros padrões, talvez você seja muito espiritual e se você casar você vai se corromper, concorda? Será que isso, se ele não te der um marido, é bom ou ruim? Se ele não te mudar de profissão, você está cansado daquela profissão, mas ele não te mudar, porque ele sabe que se você mudar, você vai se perder, porque você me entendeu? É bom ou ruim? É bom o que está acontecendo na tua vida ou ruim? Que padrão você está vendo? Você não está esperando no que Deus está falando. Então, nós atrapalhamos totalmente os planos de Deus porque a gente pede as coisas para nós. Vamos dizer, eu peço uma coisa para mim, mas eu não sei o que é bom para mim, não é? E eu acho assim que a gente não precisa pedir coisas ou algo do mundo, porque isso aí Deus já sabe que você precisa e Ele vai te dar. Mas entenda, são coisas que a gente não vê. Então, quando a gente pega e começa a traçar o nosso objetivo, a gente já tirou o poder de Deus, né? Eu coloquei até no grupo hoje um assunto interessante. Os pais não dão muito valor para a EBD que a gente está fazendo com as crianças, né? Que a Adriana está se empenhando aí de mandar e tal, e bombardear o teu WhatsApp de grupo dos pais. Tem pai que nem lê. Tem pai que silenciou o sininho lá porque esse grupo enche o saco. Puf! Só que nós estamos falando por teu filho, né? E ele está se empenhando. Talvez essa pessoa está levando os filhos para academia, não para academia, né? Estou falando, fazer esporte, por exemplo, fazer curso de inglês, fazer curso de espanhol, curso de francês, está fazendo matemática, estudando robótica, fazendo esporte não sei do que, estudando ciência quântica não sei das quantas, mas pô, o menino tem 2 anos, está estudando inglês, porque é bom para o futuro dele. Você sabe se é bom para o futuro dele? Tudo bem, na carne, no trabalho é bom. Espiritualmente, você está alimentando ele igualzinho você está alimentando ele no inglês? Ou, sei lá, porque tem mãe que acorda cedo, vai para natação, depois à tarde vai para sei lá o quê, depois vai para outra escola, vai fazer isso, vai fazer aquilo, e não dá tempo de ensinar a Bíblia para o meu filho. Então ele prefere que o filho seja um engenheiro que vá para o inferno. Não é isso? Essa é a fé.
Essa é a fé que ele fala. Será que você está provando tua fé quando você deixa de ensinar teu filho? É essa fé que você está provando a Deus? Que você não confia nos planos dele? Sim ou não? Talvez eu falo isso para a tua vida também. Por exemplo, você se preocupa muito com o dia a dia, mas não se preocupe em parar no dia certo. Sabe, quando a gente fez uma reunião de oração de quarta-feira, deu 50 pessoas no chat, que tem um númerozinho lá. Sexta-feira chegou a 20. Ontem nós tivemos reunião com jovens, foram 10. E jovens não, mesmo nada. Será que esses jovens têm fé em alguma coisa? É complicado. Será que ele quer crescer na palavra? Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então você está preocupado em aumentar a tua fé para que as coisas aconteçam, ouvindo a palavra? Junta todas as palavras numa coisa só, começa a juntar. Você não tem fé nenhuma. Que nem eu mando recado pelo grupo da igreja, por exemplo. É o grupo que é menos visto, porque ninguém vê. Então eu chamo um, chamo outro, tal. E tá lá, demora para responder, demora para agir, se prontificar. Isso é sinal que ele não acredita, certo? No que nós estamos fazendo. Mateus 17 fala assim: porque a fé que vocês têm é pequena. Eu asseguro que se vocês tivessem fé do tamanho do grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui ali, e ele irá. Nada será impossível para vocês. Então, se você lembra de um texto que Jesus falou assim, que tinha um centurião, e esse centurião chegou no centurião oficial, sei lá, um comandante. Senhor, meu servo está lá enfermo à morte. Aí Jesus falou, vamos lá. Ele falou, vamos. Estava indo lá, e chegou uma mulher cananeia, parou ele e tal. Não, a Jairo, estava nesse lance do filho de Jairo também. Aí chegou uma mulher cananeia lá, falou que da coisa lá do. E Jesus falou assim, se todos tivessem fé como essa mulher aí, todos seriam curados, né, e tal. E aí voltou ao centurião lá, vamos lá. Aí ele falou assim, não, o senhor não é digno, não, eu cumpro ordens, eu sei o que é. Se o senhor mandar, vai acontecer. Esse é o segredo da fé. Se nós estamos cumprindo ordens, nós sabemos se a gente cumprir ordem, terá efeito. Então, o segredo da fé é o que eu bato tanto bem assim na tecla, e nós temos que repetir isso para exercitar a tua fé. Se você segue ordens, as coisas vão acontecer. Como esse centurião falou bem claro, eu sou um homem que cumpre ordens e dou ordens. Se eu falo para o meu servo ir, ele vai. Se eu falo para o meu servo voltar, ele volta. Então, o que acontece? Se eu falo para ir, ele vai, volta. E ele volta. Se o senhor ordenar, vai acontecer, porque ele sabia do poder espiritual. Então, se por acaso você souber do poder espiritual de Deus, cumpre ordem. Ele mandou, ele falou assim, se você fizer tal coisa, você vai prosperar. Se você fizer tal coisa, você vai ser feliz. Bem-aventurado o homem. Que maravilha. O sermão da montanha é coisa fora de série. Ele fala que você será feliz se fizer aquilo. Você acredita? Você faz. Dá para entender? Ele falou que vai cumprir a ordem dele se você cumprir o teu papel. E você tem que escolher o padrão. Será que você tem tanto tempo? Tem tanta palavra aqui sobre fé. Depois eu publico no status aí, embaixo do. Não é status, é no descritivo do vídeo aí. Eu vou pôr as palavras. Tem tanta palavra aqui sobre fé que é maravilhosa. Só que se você for um camarada que não cumprir nada, nada funciona. Fé significa obediência.
Põe isso na cabeça. Fé significa obediência. Se você não tiver fé, obediência, nada vai acontecer para você. Nada. Eu vou pôr no texto, embaixo do vídeo, quem abre no computador, quem abre no celular, não sei se dá para fazer, dá para ver, dá para ler sim. Tem uma setinha assim, ó. Se você abrir pelo YouTube, tem uma setinha, quando você clica nela, abre o descritivo. Eu vou pôr os versos lá sobre fé. Eu queria que você entendesse muito sério que você precisa obedecer a palavra, se você acredita. Quem crê em mim será salvo. Que bacana, né? O diabo está salvo, então. Né? Se é assim que a turma fala. A doutrina do homem é meio complicado, né? Você sabe que tem uma doutrina que fala assim, se você batizou nas águas, você está salvo. Que legal, né? Então o urso polar está salvo, né? Ou, sei lá, fala. Ele vive na água, né? Não, acontece assim, se creres e for batizado, será salvo. Então você acredita que Jesus é o Filho de Deus, está salvo. Que legal, né? Seria tão fácil, né? Até Satanás está vivo, né? Porque ele fala assim, não é os filhos de Deus, né? Fala para transformar a tua pedra em pão. Ele sabia, né? Ele faz parte de Deus, né? Jesus, ele faz parte de Deus. Além de ser filho, ele é Deus. É complicado explicar isso para você. Mas uma coisa peço. Se você acredita, você tem que fazer o que ele manda. Como assim, pastor? Vou falar de novo. O crer, quer dizer, ele está falando certo, ele que está trazendo a boa nova para mim. Então, vou viver nessa boa nova. Não é só escutar e dar risada e ficar na boa. Ah, eu já ouvi, então estou bem. Não, filho, tem que praticar. Então, escuta o que eu estou te falando. O crer significa obedecer. Tá entendendo? Obedecer, obedecer, obedecer. Pastor, eu já não mato, não roubo, não fumo, não bebo. Ah, lê Galatas 5 lá, o sentimento. Lê a palavra, não do modo religioso, do modo virgem, tá? E ele vai falar, obedece, quando você obedece, de uma forma está escrito assim, não faça isso, você não faz, faça isso, você faz. Não pense assim, você não pensa. Pense assim, você pensa. Tá entendendo? É muito abrangente. Então, quero que você seja uma pessoa que não se perca com bobeira. Só vai entrar no céu quem tem fé. Obedecer. Né? Então, eu quero que você exercite tua fé. Sua fé é igual de Noé, vai durar 120 anos sem ver nada acontecer? Ele obedeceu 120 anos sem nada. Sua fé é tão boa que você vai ser como Abel, que ele sacrificou sem precisar, porque ele queria agradecer, porque ele acreditava tanto em Deus que ele obedecia, ele fazia o correto, ele tinha um mau exemplo do pai e da mãe, e ele foi diferente, tanto que causou inveja no irmão. E na Bíblia faz umas menções em Hebreus e em mais algum texto, pela fé dele, de Abel, sabe? Pela obediência dele, morreu. Ele morreu. Ele morreu. Enoque. Enoque, ele obedeceu tanto a Deus que ele foi transladado, porque não tinha mais pecado. Elias, ele tinha audácia. Elias, ele tinha comunhão. Será que você tem comunhão? Analise a tua vida. Se tudo que você fala acontece, né? Porque você vai falar de acordo com a palavra.
Eu queria te perguntar assim, tua fé é igual açúcar? Que bateu uma chuvinha derrete? Né? Eu fiz um algodão tão bonito, algodão doce, né? Eu gosto de fazer para criançada, vocês sabem. Não tem moeda que pague uma criança feliz porque um algodão doce chegou na mão dela. E eu sou um cara privilegiado que eu recebo a gratidão de ter uma criança gostando do que eu faço. Eu gosto de ter esse prêmio de ser alegre pelos outros. E o ser alegre pelos outros é fé, que Deus me mandou isso. E aí eu fiz um algodão muito grande e eu não sabia que era tão rápido, né? O algodão, se não está num saco plástico bem fechado, a umidade do ar derrete ele. Começa a melar tudo. Um dia úmido, o algodão não dura 10 minutos. Ele começa a derreter, né? Ele é um negócio chamado higroscópico, né? Ele chupa água. O açúcar ele é tão seco que ele chupa água. Sua fé, ela é igual açúcar em dia chuvoso, quando está 90% de umidade do ar, a sua fé faz assim, mela. Eu estava falando com uma pessoa agora há pouco, e não é da igreja e tal, e ela busca bastante a Deus, só que não entendeu ainda algumas coisas. Eu falo para ela uma palavra há mais de 6 anos, 7 anos. Ela nunca teve força de seguir essa palavra. Aí ela falou comigo e tal, eu falei assim, mas se você tivesse feito isso há 6 anos atrás, você não estaria diferente? É, pastor, eu teria, mas ela não teve fé. Aí Deus falou para você uma coisa, Deus falou para você assim, faça isso que vai acontecer isso, e você nunca fez, e você está pedindo essa mesma coisa para Deus. Será que Ele vai te dar? Mas Ele já te mandou fazer alguma coisa para ter aquilo. Você me entendeu? É terrível, né? É a mesma coisa. Eu falo para muita gente o que tem que fazer há muitos anos. Você faz? Como você quer o resultado? Como você quer um resultado se você não faz? Isso é prova que não tem fé, e sem fé é impossível agradar a Deus. Ação, a prova da nossa fé. A fé sem obras é morta. A fé sem obras é morta. Se você não faz o que é mandado, como que você vai querer receber o que é prometido? A fé sem obras é morta. Tem muitos casamentos que estão indo para o buraco porque não tem fé de fazer o correto. Faz uma semana. Não acredita. Tem muitos empregos indo para o buraco porque o empregado faz uma semana. Não faz mais que isso. A fé sem obras é morta. Persistência, povo. Não temos fé de açúcar. Temos uma fé maravilhosa. De metal como ouro, que é provado no fogo, que não se corrompe, não se oxida, não combina nem com oxigênio. Maravilhoso. Vamos vencer, pessoal. Vamos orar? Quero abençoar a tua vida. Como que eu vou abençoar a tua vida? Eu desejo que você acorde e exercite tua fé. E você vai fazer isso. Feche seus olhos aí. Pai, hoje é um dia especial. Nós estamos aqui visitando os lares das pessoas através dessa tecnologia que o Senhor disponibilizou para nós, Pai. E eu quero te pedir, Senhor Deus, a intervenção da tua mão sobre as pessoas. Eu quero que essas pessoas sejam abençoadas e a mente delas abram, que elas entendam, Senhor Deus, como é bom te servir e como é bom te obedecer, como é bom provar a nossa fé e a nossa confiança.
Nos ajuda, Senhor Deus, a cada dia estar mais próximo do Senhor, santificando a nossa vida. Que o nosso espírito seja cada dia mais o Senhor presente dentro de mim. Que eu tenha comunhão contigo. Não rituais, mas eu quero o Senhor de verdade. Que cada um, Senhor Deus, nessas casas sejam visitadas hoje pelo Teu Espírito Santo. Que eles sejam, Senhor Deus, encontrados com o Espírito deles que querem santidade. E o Senhor possa habitar neles, fazer morada celestial dentro deles, ó Pai. Fica com eles, dá encontros pessoais com eles, dá arrebatamentos para eles, ó Pai. Que eles consigam te enxergar, Pai. É o que eu peço em nome de Jesus, teu Filho. Amém. Amém? Amém? Aviso. Quarta-feira nós temos reunião, certo? Por que eu não faço ao vivo? Porque vocês são lerdos. Até entrar 10, vai 2 horas. Ontem, para entrar na reunião, foi quase 1 hora. Entendeu? Aquele dia que eu fiz o chat, eu fiz de surpresa. Aí começou a entrar um outro, entrou lá os seus 40. Porque são os que seguem meu canal. Porque estava num dia propício. Mas, pensa, a gente abre o chat, fica 1 hora esperando os retardatários, e os primeiros cansam, né? Você entendeu? E eu fico nervoso de esperar as pessoas, e eu queria falar com todo mundo, queria tal. Então é melhor gravar e publicar a imagem, tá bom? Então, quarta-feira nós vamos ter a palavra. Na quinta, nós vamos ter alguma palavra. Na terça também. Na segunda também. Na sexta, oração. No sábado, nós vamos ter reunião de jovens ao vivo, tá? Mas eu queria que você participasse, né? Tá bom? Deus abençoe você. Fique na paz. Fique atento na campainhazinha. Então, clica aí na campainhazinha para você ser avisado que tem vídeo. Aí você entra rapidinho. Fique esperto. Não silencie o grupo da igreja. Se você silenciou, você está em pecado. Tá? Estou falando. Você não acredita no teu pastor? Então nós vamos conversar lá em cima. Então, desclica o grupo da igreja, o grupo de paz, o grupo de oração, todos que você pertence da igreja, tira o silencioso dele lá, vai no WhatsApp, configurações, silenciar, não, quero ser notificado, tá? Aí vai vir lá a mensagenzinha, tá bom? E no grupo do YouTube da igreja também, clica no sininho, curte aí com o positivo, para quando você tiver vídeo, e você ajuda a compartilhar com esse likezinho aí, você ajuda que outra pessoa assiste. E então você vai ser avisado, tá bom? Deus te abençoe e te guarde. Deus prospere os teus caminhos. Deus abençoe a sua saúde. E a Luana está recuperadíssima, tá bem. Ela teve que fazer um tratamentinho, porque ela teve, né? Trabalhava dentro da UTI. E eu quero, a Regiane tá sem sintoma nenhum. Esse é o poder de Deus. Deus te abençoe. Fica na paz.